Em se tratando de pecado, sempre pensamos que os mais terríveis são prostituição, adultério ou assassinato. Porém, a Bíblia nos mostra que existem 4 outros pecados igualmente nocivos e que podem destruir nossa relação e comunhão com Deus. O grande problema é que muitos de nós não atribuímos tanta importância a esses 4 pecados. Alguns nem achamos tão relevantes porque eles se tornaram tão comuns em nosso dia a dia. Esse tem sido um grande mal na humanidade. O fato de algumas coisas se tornarem tão corriqueiras fazem com que essas coisas ou esses pecados acabem sendo o costume de muitos. Porém, a Bíblia deixa muito claro que o pecado é o que nos afasta de Deus. É ele que causa a separação entre nós e o nosso Deus. E pior, com isso, Deus não ouvirá nossas orações, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Precisamos ter a consciência de que todo pecado é ruim, porque ele nos afasta da presença de Deus e nos leva à morte espiritual. Por isso é tão importante que a gente reconheça e se arrependa de cada um desses pecados. Nesse vídeo eu quero ajudar você a identificar esses pecados e ver se eles estão presentes em algumas de suas ações. E também quero te ajudar a vencê-los e eliminá-los da sua vida. E então você terá uma plena comunhão com Deus, terá suas orações ouvidas e respondidas, e estará cada vez mais íntimo do nosso Senhor Jesus Cristo por meio de uma amizade sincera com o Espírito Santo. Mas antes, por favor, já deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal para você receber os próximos vídeos que eu vou colocar aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações. Vamos lá? O primeiro pecado é a fofoca, que ao ser espalhada provoca contenda e até discórdia entre os irmãos. A Bíblia fala sobre isso no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 19. Aqui a expressão bíblica trata da fofoca como um falso testemunho. Veja o que diz: a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Esse é o tipo de pessoa que Deus abomina. Um claro exemplo de que Deus abomina a mentira também pode ser visto na passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Lá está escrito assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Esse homem chamado Ananias, por conta da sua mentira, ele acabou sendo morto. A sua mentira resultou numa trapaça que também provocou a morte de sua esposa, Safira, momentos depois que ele fora enterrado. Mas o nosso estímulo para fugirmos da mentira e da fofoca também não deve ser o medo da morte, como aconteceu com Ananias e Safira.
e sim o amor pela verdade. Especialmente porque, para nós, os seguidores de Jesus, a verdade é mais do que uma simples palavra. A verdade é mais do que um conceito. A verdade é o nosso guia, pois o próprio Jesus Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade liberta e transforma e glorifica a Deus, enquanto que a mentira e a fofoca destrói o ser humano, as relações, e exalta o diabo, porque ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Fuja do pecado da fofoca e da mentira. O segundo pecado, que também é igualmente nocivo, é o egoísmo. O egoísmo que se manifesta no ato de supervalorizarmos o nosso ego, as nossas vontades, o nosso eu, e colocá-las sempre em primeiro lugar. Muitas vezes, inclusive acima da vontade de Deus para nós. Esse pecado do egoísmo leva muitos a tropeçar num dos principais mandamentos de Deus para nós, que é amar o nosso semelhante, o nosso próximo como a nós mesmos. Em uma de suas cartas, o apóstolo João escreveu assim: "Nisto conhecemos o que é o amor de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e ver seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus, filhinhos? Não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade." Em meio a tantas distrações e vivendo num mundo tão hedonista como o que estamos hoje, é muito fácil cair no pecado do egoísmo. Nós, muitas vezes, nos preocupamos tanto com as nossas coisas, com os nossos problemas, que nos esquecemos dos menos favorecidos, dos que precisam de uma mão estendida para os levantar. Estamos constantemente preocupados apenas com as nossas necessidades. Em sua peregrinação na terra, Jesus Cristo dedicou a maior parte de seu tempo a cuidar de pessoas. Ele de fato demonstrou interesse, especialmente pelos marginalizados, os esquecidos pela sociedade. E mesmo sendo um rabino, um mestre, um profeta seguido e respeitado por multidões, ele não se importou em ser encontrado à mesa com gente de má fama, ladrões, publicanos, pecadoras. Permitiu inclusive que leprosos o tocassem. E estes, ao tocarem-no, eram purificados, porque ele transbordava amor. E momentos antes de se entregar para ser preso e crucificado, esse mesmo Jesus lavou os pés dos seus discípulos após a celebração da última ceia, demonstrando não apenas interesse pelo próximo, mas humildade para se colocar abaixo deles em posição de servo. Isso nos faz lembrar de suas palavras registradas pelo evangelista Marcos, que escreveu: "Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." O terceiro pecado, também nocivo, é a inveja. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, está escrito assim: "O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja
apodrece os ossos. A inveja é um outro pecado que muitos não param para pensar sobre a gravidade dele. E assim, com facilidade, vão se permitindo a prática desse pecado, que pode bem começar de forma ingênua, aparentemente inocente. Porém, a Bíblia diz que Deus não toma por inocente o culpado. E se alguém inveja o que o outro faz ou possui, permite que o diabo trabalhe em sua vida, fazendo-se cumprir aquilo que o provérbio diz: a inveja apodrece os ossos. Essa é uma forma figurada do escritor nos advertir que o sentimento de inveja pode adoecer-nos de tal forma que vai nos corroendo por dentro, e certamente com o agravamento do sentimento interior, logo nosso corpo físico exterior também vai apresentar os sintomas desse mal. Na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 16, está escrito: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A inveja é um sentimento que não se limita a fazer o invejoso desejar o que o outro possui, mas faz com que o invejoso odeie o fato do seu semelhante possuir alguma coisa. Ele fica irado, desejando que o outro não tenha aquilo que possui. Um exemplo disso aconteceu com o rei Saul. Diz a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos de 6 a 9. Quando os soldados voltavam para casa depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Depois desse episódio, Saul deixou a presença de Deus e começou a perseguir Davi e agir de acordo com as suas emoções. E como resultado disso, infelizmente, sua vida e seu reinado foram destruídos. Então, meu irmão, não permita que a inveja feche seus olhos e tire você da presença do Senhor. O quarto pecado é a rebeldia. A Bíblia relata diversas situações de rebeldia do povo contra seus líderes, pais e até mesmo contra Deus. E ainda hoje, quantas vezes nos rebelamos contra Deus? Basta que as coisas não aconteçam conforme as nossas expectativas. Basta que Deus não atenda da forma que queremos às nossas vontades, ou que nossa oração demore a ser respondida, e já começamos a murmurar, reclamar, duvidar do amor de Deus por nós e da sua bondade. O profeta Samuel compara a rebeldia como pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Deus odeia a rebeldia. E em vários episódios onde o povo se rebelou, Deus permitiu que eles fossem punidos por sua atitude rebelde. Numa certa ocasião, alguns homens se rebelaram contra Moisés e questionaram a sua santidade e autoridade para conduzir o povo de Deus. Diz a narrativa bíblica no livro de Números, capítulo 16, versículos de 31 a 35. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se,
E a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura. Contudo, o que possuíam, a terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte de Deus e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Essa situação é o desfecho de um ato de rebeldia de pessoas contra o servo do Senhor, Moisés. Queridos irmãos e irmãs, é sempre bom lembrar que esses são alguns dos muitos pecados que nos afastam da presença de Deus, atraem desgraça à nossa vida e roubam de nós a preciosa comunhão com o Espírito Santo. Com isso andamos em trevas, perdemos as bênçãos que Deus preparou para nós. Agora eu vou ensinar como se livrar desses pecados e como evitar cair num deles. Mas antes, eu lhe peço, deixa o seu like aqui no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal, porque todos os dias tem 2 vídeos de palavra e oração para você ser notificado aqui. Inscreva-se no canal. A Bíblia nos diz que não devemos pecar. Todavia, se pecarmos, precisamos nos lembrar que temos um advogado diante de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o justo, aquele que nasceu, viveu e morreu sem pecado. E sem pecado a morte não pôde retê-lo na sepultura. Então, basta que nós nos acheguemos a Cristo Jesus e por meio dele teremos o perdão pelos nossos pecados. Basta nos achegarmos a Jesus com um coração contrito, espírito quebrantado e arrependido, e através dele alcançaremos misericórdias e seremos purificados de nossos pecados. E para evitar que voltemos ao pecado, é preciso nos render a Cristo, entregar nossa vida a ele e procurarmos viver em sua presença em rendição e adoração. Para isso eu quero lhe ajudar fazendo uma oração. E você agora procure ouvir atentamente essa oração. E se essa oração expressar o seu desejo, tome posse dessa oração e diga a Jesus que você concorda. Escreva isso nos comentários depois. Eu concordo e tomo posse. Escreva essa frase: eu concordo e tomo posse. Permita-me orar por você. Querido Deus, estamos diante de Ti agora, apresentando a nossa vida. Senhor, olha para nós, olha para o nosso coração e veja se temos cometido o pecado da fofoca e da mentira, o pecado do egoísmo, o pecado da inveja ou o pecado da rebeldia. Se temos cometido esses pecados e tantos outros, perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e ajude-nos a fugir desses e de todos os outros pecados que ofendem a Ti. Ajude-nos a estar cada vez mais perto de Ti e assim sermos alcançados pela Tua bênção, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que na nossa vida a bênção do Senhor nos acompanhe, trazendo saúde, prosperidade, harmonia para o nosso lar, fartura para a nossa mesa e muitas alegrias para todos nós. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essas verdades profundas da palavra de Deus precisam ser incutidas em nossa cabeça, em nossa mente, em nosso coração. Por isso, se você tiver tempo, ouça mais vezes as palavras desse vídeo. Traga essas verdades para a sua vida diariamente e
faça comigo sempre esta oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor esteja à sua frente, protegendo a ti, a sua casa e os seus parentes. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e, se tiver mais tempo, veja esse vídeo que está aparecendo aqui, ele também pode abençoar sua vida. Eu sou o Ney Santos, esse é o canal Jesus Me Defenda. Fique com Deus, tô indo com ele também.